falava muito em seus livros, ele escrevia muitos livros sobre outros planetas, sobre a mãe dele, querida, um dos primeiros livros dele que ele comenta, né? Sobre outros planetas, inclusive vida em outros planetas, é aquele Diário de uma Morta, né? Que é o da mãezinha... Cartas de uma Morta, desculpa. Que a mãezinha dele relata que ela esteve em Saturno, que era um planeta que ela adorava, né? E ela queria muito, ela sonhava com aquele planeta, né? E aí ela vem, diz que no desencarne dela, assim, ela vai para lá, conhece e vem contar para ele como é que é, né? É um livro maravilhoso de se ler, e acho que é um dos primeiros que ele fala a respeito de como são os seres no outro planeta, né? Então, e depois tem vários outros que ele reporta, que ele fala alguma coisa. E durante a tua intimidade, nessa vida com ele, o que ele te falava em termos de evolução, de vida, a chegada deles, porque no programa Pinga Fogo, inclusive, ele relata que chegaria um momento que nós entraríamos em contato com eles, que eles vêm como amigo, eles vêm como missão. Conta um pouquinho para nós sobre esses seres que a gente sabe que existem, que a ciência está tentando comprovar ainda, porque a ciência nossa, ela precisa de materialidade. Eles querem uma comprovação material da existência de vida em outros planetas. Então, eles ficam tirando fotos, imagens, análise de material que pode chegar aqui na Terra, mas sem análise física, eles não vão dizer, não, de fato existe, né? Então, para nós, em princípio, é muito do que vem nos livros do Chico e do que a intuição nossa, permite que a gente tenha isso como uma verdade. O que você conta para nós sobre esses irmãos, né? E qual a missão deles, então, em relação à Terra e tudo mais? Conta um pouquinho, depois o Dada, talvez o Dada adore esse assunto, acho que ele vai querer fazer mais perguntas em cima desse assunto, né, Dada? Olha ele. Pode falar, Dada. Quer perguntar junto, Dada? Pede ali, ele formula a resposta. Não, essa pergunta é uma pergunta enorme, porque ele fala de muitas coisas, aquela viagem que ele foi fazer naquele planeta, não me lembro, uma lua de um dos nossos planetas, Saturno. Né? De Saturno, uma vida incrível. E muitas coisas. Então, eu não vou acrescentar mais, não. Vamos lá. Bom, o Chico sempre teve uma cabeça muito à frente do seu tempo. A verdade é essa, não é? Veja você que o primeiro livro dele que ele recebe, embora seja o segundo a ser publicado em 1935, mas esse que você citou, Cartas de uma Morta, é o primeiro livro que ele havia recebido da própria mãe. Então ele começou a receber esse livro em 1927, com 17 anos de idade. Então era um rapazote de uma cidade pequenina, né, do interior de Minas Gerais, dominada pela Igreja Católica. Então, como que ele podia ser tão avançado, né, no tempo e no espaço para trazer conceitos tão diferentes daquele modo de vida do interior mineiro? E ela não somente relata para ele a visita que faz a Marte, a civilização marciana, como também, como você citou, a visita que ela faz a Saturno, e depois ela vai num outro sistema estelar, que é de 3 estrelas, não é? Visitar um planeta que orbitava essas 3 estrelas, relatando para o próprio filho, que é o Chico. E depois vem aí uma sucessão de obras. O literato Humberto de Campos vai escrever por ele a experiência que ele teve no planeta Marte, está no livro Novas Mensagens. Depois o próprio Emmanuel vai se referir Inclusive tem desenho, né? Tem desenho das cidades de Marte nesse livro aí. Uhum. Que é um desenho feito por autorização da própria Federação Espírita Brasileira, né? Mas o Emmanuel vai tratar do assunto no livro A Caminho da Luz, onde ele revela, por exemplo, a ligação da Terra com um dos planetas do sistema binário de Capella, inclusive mostrando
que 4 etnias vieram de Capela, os indianos, inclusive, não é? A civilização hindu que veio para a Terra de Capela, também os arianos e também mais tarde vieram os egípcios e os hebreus. O próprio Emmanuel vai escrever também de uma civilização muito avançada no livro Renúncia, que existe num planeta da estrela de Sírius, que seria um planeta feliz, não é? De onde vem o espírito de Alcione. Ela renuncia àquela beleza, àquela magnificência, porque ele descreve no início do livro a magnificência da cidade onde Alcione morava, em Sírius. E ela renuncia a tudo aquilo, que já era um planeta considerado feliz, já evoluído, para vir à Terra socorrer parentes, socorrer laços de amor antigos que ainda estavam mourejando aqui na carne. Então, o Chico tinha uma cabeça muito aberta sobre esse assunto. Também no livro Justiça Divina, ele tem uma mensagem maravilhosa que é ante os mundos superiores. E o André Luiz, que é um dos meus preferidos no livro Evolução em Dois Mundos, vai falar dos impérios estelares que existem, né? Tudo feito por inteligências que ele chama de co-criadores em plano maior, né? Que entre eles nós temos Jesus. Jesus é só um, dentre milhares e milhões de seres iluminados, seres que estão já na condição angélica e que têm essa capacidade de plasmar sistemas, trabalhar o espaço, o tempo, a matéria, para as grandes construções cósmicas das habitações planetárias, dos sistemas estelares, das nebulosas, das galáxias, para que essas construções cósmicas, feitas por eles, em nome de Deus, sejam a habitação de progresso e evolução de seres de toda a espécie, de toda a natureza, entre os quais nós, seres humanos. E quando chega, desculpa, e quando chega no programa Pinga Fogo, em 1971, em programa ao vivo da TV brasileira, o programa Pinga Fogo, ele é a primeira autoridade religiosa do mundo que assume de público, sem medo, sem receio, a existência de civilizações extraterrestres. Não é? Isso é fantástico. Eu acho que nem na época o pessoal que estava ouvindo entendeu direito. Eu acho que hoje a gente entende mais esses temas porque nós já mandamos naves aos espaços, já estamos cruzando aí todo o sistema solar, não é? Mas na época as pessoas não trataram muito desse tema. Mas o Chico diz, nós vamos prevendo isso para este século XXI. E está próximo, minha gente. Porque ele diz, nós vamos entender finalmente que fazemos parte de uma civilização universal, de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, né? E ainda prevê o momento em que grandes civilizações extraterrestres, até de outras galáxias, se apresentarão abertamente para nós a partir do momento que construirmos uma base permanente na Lua. Ora, nós sabemos, pelo avanço da ciência astrofísica norte-americana, chinesa, indiana também, japonesa e europeia, que isso está muito próximo. Eles estão programando essa base lunar para o final desta década de 20. E é justamente a partir do estabelecimento dessa base lunar que o Chico revela que essas civilizações virão definitivamente
abrindo o véu que encobre essa realidade, porque, na verdade, eles sempre estiveram entre nós, só que de forma camuflada. Ele falava conosco, por exemplo, que a gente não pode considerar as civilizações extraterrestres do ponto de vista exclusivo da nossa dimensão de espaço e tempo, de matéria. Porque nós sabemos que existem também essas civilizações transdimensionais, que estão em outras dimensões, não é? Em universos paralelos, em planos de evolução e de expressão física que escapa à nossa compreensão. Seres muito mais evoluídos que podem estar, inclusive, no meio de nós, e nós não temos capacidade nem órgãos para percebê-los. Então, nós temos ainda diante de nós, principalmente neste século XXI, segundo Chico Xavier revelou, uma verdadeira revolução científica e tecnológica no campo da astrofísica para que venhamos adentrar essas realidades, tanto psíquicas quanto dimensionais e de contato físico com essas outras civilizações. E ele me contou várias experiências dele também. Babanam